Você já se imaginou ganhando pelo menos R$ 5.000 todos os meses, fazendo aplicativo sem escrever uma única linha de código? Então clica no comentário fixado. Então por que você não fala um pouquinho de como você conseguiu, não só depois de entrar adquirir seu conhecimento no mercado financeiro, ter esse contato com seu irmão, ele te introduzir esse mundo, você fazer várias reuniões, ser a única mulher da sala. Como é que foi a história de você criar a Atom em si? E também, o que levou você a ser convidada a participar do Shark Tank? Legal. Acho que o primeiro passo, né, em relação até à educação, eu acho que é bem importante, né? Você tem que ter muita coragem para fazer o que você fez. Por exemplo, eu me formei em ADM e eu queria justamente ter toda essa experiência e é uma das coisas bem interessantes, né? Tem muita gente que chega lá no escritório, teve até um trader que passou e entrou na nossa mesa, e ele tem 17 anos, e daí chegou os pais dele para me conhecer. Não, porque meu filho não sei o que, falou que ele nem precisa mais fazer faculdade. Eu falei, nunca falei isso. Vou deixar isso muito claro. Então, não é a questão. Eu não sou contra, por exemplo, o sistema da faculdade. Eu acho que tem outras coisas que você aprende. Eu acho que, no seu caso, você teve outros motivos para deixar de lado naquilo porque não estava te fazendo. Foi importantíssimo para mim. Não, mas você aprende a fazer a apresentação. Você aprende, por exemplo, eu nasci numa cidade de 50 mil habitantes. Quando eu fui para uma cidade como Campinas, né, eu tive que me virar. Então, não é só a experiência da faculdade, mas é de fazer novos amigos, de você ter que se apresentar para professores. A minha faculdade era integral. Eu tive aí não só a questão de ADM como um todo, mas eu tive que fazer a apresentação em inglês de projetos e tudo mais, de números. Eu tive programação, eu tive informática. Então, era uma faculdade que valia muito a pena ficar. Tanto que, quando meu irmão me convidou para a sociedade, eu coloquei uma outra pessoa no lugar naquele momento, porque não valia a pena eu abrir mão da minha faculdade naquele momento. E por outro motivo, porque eu acredito muito no sistema de educação e dentro da Atom, para você ter uma ideia, a gente leva muito a sério. A gente tem pedagoga, a gente tem psicóloga, etc. Não é simplesmente montar um cursinho. Um cursinho, ele tem que ser levado em consideração que pessoas têm jeitos diferentes de aprender. Mesmo que seja um curso que não tem uma certificação como uma faculdade, você tem que levar em consideração como é o modelo educacional. O modelo educacional não é mais o mesmo, as pessoas não sentam numa sala e aprendem, etc. Eu fui aprender e daí eu comecei a investir, inclusive pela Bossa Nova, né, e do Tech, que daí já conto como eu fui convidado no Shark, porque eu achava que, se eu estou montando um sistema de educação na Atom, porque eu queria contratar pessoas para operar o meu dinheiro, e não encontrava essas pessoas, eu montei um sistema de educação. E daí, quando eu montei esse sistema de educação dentro da Atom, eu entendi que não dava para ser uma aulinha da Carol, tinha que ser um sistema de educação. E eu hoje tenho curso não só para ser trader da Atom, mas também para ser agente autônomo, gestor, analista, etc. A gente quase está virando uma cata do mercado financeiro, porque está crescendo o número de investidores e está crescendo o número de pessoas contratando pessoas. E você está contribuindo para o crescimento desse mercado. E no final do dia, Breno, eu queria pessoas para mim. Tipo assim, a gente é o único caso de IPO reverso do Brasil. A gente não abriu capital, a gente comprou uma empresa de capital aberto. Nossa, e daí a gente transferiu para dentro dela um negócio que já era lucrativo. Eu nunca peguei R$1 do mercado. Ou eu nunca gerei uma dívida. A minha empresa é lucrativa desde o primeiro mês de existência dela. Não existe outro caso como esse no Brasil. E por quê? Porque eu acreditava no poder que uma empresa de capital aberto tinha, que é justamente dela ter todos os dados públicos e dos traders, os caras que fazem a empresa acontecer e que trazem dinheiro para a companhia, também serem sócios. Então, meritocracia na raça, que a gente estava até falando antes do podcast começar. Sonho Grande é um livro que exemplifica isso, porque ele conta a história da meritocracia. Você é bom, você tem que ter ações dessa companhia. Só que uma companhia de capital fechado é uma ilusão. Porque daí, se você sair da empresa, você vai ter que vender para mim, e daí a gente vai negociar valuation, e daí vai entrar numa briga. Então, não é verdade isso. Então, uma empresa só tem valor de validade e tem uma meritocracia quando ela é capital aberto. Porque daí, se você quiser sair da minha empresa, você vende as ações na bolsa. A gente não negocia, a gente não briga. E você ganhou com a valorização dela. Ou você continua sendo sócio, mas não precisa mais trabalhar lá. Então, tem várias coisas envolvidas nisso. E daí, eu comecei a investir em startup. Por quê? Porque as startups vão mudar mais rápido do que eu tenho capacidade de mudar. Certo. E quanto maior você ficar, mais difícil vai ser você transferir o teu negócio. Isso, com certeza. Não, mudar o teu negócio, pivotar o teu negócio. Então, fala assim, beleza, você tá grande o suficiente, cara, você não vai conseguir criar um joguinho ou criar umas coisas diferentes. Então, foi isso que eu pensei. E daí, eu comecei a investir na Bossa Nova, nesse pool de EduTech. Aí, comecei a entender como funcionava o mundo das startups. E foi bem curioso que desde... Você já conhecia o Kepler nessa hora? Ele que te introduziu? Como é que foi? Na Bossa Nova? Isso. Eu conheci o Kepler antes dele estar na Bossa. Então, quando eu comprei a empresa de capital aberto
aberto na Bolsa, a gente era uma startup, entre aspas, aí, listada na Bolsa de Valores. Certo. E aí eu falei, Kepler, tipo, pô, eu conheci todo mundo, daí eu fui atrás de todo mundo que era startup. E daí não só do Kepler, né? E conheci várias pessoas. Eu reencontrei o Kepler no Instituto Êxito, que eu sou sócia fundadora, que é um instituto de empreendedorismo, que é sem fins lucrativos, que ensina sobre empreendedorismo. Certo. E daí eu reencontrei ele lá. Falei, nossa, que legal, quanto tempo, não sei o quê, papapá, a gente se atualizou. E daí eu falei, Kepler, eu preciso entender mais sobre o mundo das startups, porque a minha empresa está avançando para o mundo da educação. Eu quero contratar mais pessoas, mas as pessoas que estão dando curso de mercado financeiro não me atendem, porque elas não ensinam gestão de risco. Eu tentei, eu nem queria dar aula, eu só queria contratar as pessoas que davam, que já eram eram alunas fodas. de outras pessoas. Entendi. Mas não rolou, porque não ensinavam gestão de risco. Vai pro tudo ou nada, reza, entendeu? Compra a ação e vira torcedor. Não é assim que funciona. Certo. E daí a gente pegou e montou o nosso sistema educacional. Quando montou, aí ele pegou, começou a me explicar o que ele estava fazendo. Eu falei, cara, que legal, tem um dia do TEC, de Educação e Tecnologia. E onde o Janguier e o Gustavo, que é da Atmo, que é parecido com Atom, que eu não conhecia, de educação também, são os líderes. Que legal, puta, eu quero estar perto desses caras, eu quero saber o que eles estão fazendo. Certo. Você quer ser bilionário, primeiro você tem que andar com um bilionário, né? Então, quando você quer ser milionário, você anda com um bilionário. Quando você quer ser bilionário, você anda com um bilionário. Porque daí você entende qual é o jogo. E daí eu comecei a fazer parte desse pool. Aí eu comecei a entender o mundo das startups. Daí hoje eu faço parte do pool de esportes e saúde, de agrotech e agora também do Ladies, que é só o comitê de mulheres. Porque também via que todos os comitês eu era a única mulher. Falei, caraca, mano, tem que ter um pool só com mulheres. Aí, nesse meio do caminho, Que bacana. todo mundo me falava do Shark. Todo mundo me falava do Shark faz uns 10 anos. Antes do Shark vir pro Brasil. Falou, nossa, tem perfil pro Shark Tank. Cara, eu sou uma piveta, nem tenho a grana que esses caras aí têm e tal. Não sei o que, já acompanhava o Shark no mundo. E daí, pô, tá mais de 50 países. Certo. Aí eu falei, pô, que legal, não sei o que. Não. Aí, beleza. Aí, quando eu vim pra São Paulo, eu mudei pra São Paulo em 2019... Porque a minha empresa fica em Sorocaba. Tá bom. E daí eu brinquei que eu já estava numa vida meio de aposentada, Breno. Porque, pô, eu Nasceu saía da em minha Sorocaba. empresa, ia pra minha casa, almoçar, não sei o quê, bababá. Cara, mercado financeiro em Sorocaba, cara, eu era aqui, tipo assim, já tinha Você decolado. era uma das 3 pessoas que negociavam na bolsa em Sorocaba, né? Não, o Sorocaba é point. É point, Aí, é? É mesmo? Point, É mesmo? mercado financeiro. A gente fez, sei lá, em 2008, eu fiz Sorocaba ser o terceiro maior escritório de agente autônomo, tipo, da corretora que eu nossa, dava. Então, que assim, maneiro. só Então, perdia pra São Paulo e Rio. Então, entendi. Sorocaba tava já no radar. Que legal. Mas, o que aconteceu? Quando... É que Sorocaba é cidade grande, né, cara? Tem... 800 mil habitantes agora. Não, tem uma galera. Tem uma galera. Não, e assim, o que aconteceu? Eu percebi que... só que lá eu estava limitada, eu queria aprender mais. E daí eu vim para São Paulo, porque São Paulo é maravilhoso. Todo mundo é mais rico do que você, é mais bonito do que você, é mais inteligente do que você. Ou seja, você tá evoluindo. Não tem como você não evoluir aqui. E era isso que eu precisava. Eu não tava, tipo, eu não queria me acomodar, não queria me aposentar. Então eu não queria as pessoas me bajulando, falando, nossa, você é top. Putz, eu não tô precisando disso. Eu tô precisando de gente que fala assim, você precisa melhorar aquilo, tá? Você precisa melhorar aqui e ali. E foi o que eu fiz. Daí eu participei do Instituto Êxito, conheci mais pessoas, comecei a investir em startup, até o ponto que um monte de gente começou a me indicar de novo pro Shark. Aí marcaram uma reunião, sinceramente falando, não botei fé não. Aí eu peguei, fui na reunião, falei, cara, legal, pá, não sei o quê. A Fabi Saad me apresentou também lá. Falou, não, eu tenho que apresentar mais mulheres pro Shark, acho que você tem perfil, tinha acabado de conhecer ela. Certo. Aí me apresentou, outras pessoas foram falando de mim lá. Aí tive a reunião com eles. Aí eles, não, porque a gente tá vendo, tal, não sei o quê, a gente queria ver se você tem perfil, pá. Aí, meio de pandemia, tudo atrasou, pá. Isso em março. A gravação foi lá, setembro, outubro. Então, ou seja, Naquele teve várias negócio reuniões. de casulo com um negócio do lado de vidro, Cara, você não né? podia contar tendo- pra ninguém que eu tava tendo reunião com eles, não podia, sabe? E eu, como falei, não botei muita fé. Aí era pra eu ir como convidada, eu achei. Aí era pra ir como meia temporada, de repente eu tava na temporada inteira substituindo a Cris. E aí eu falei, caraca, deles falaram, não, você foi convidada, não sei o quê, daqui, sei lá, 20, 30 dias a gente grava. Eu, o quê? Eu falei, caraca, mas... E aí, vocês vão me mandar as empresas que a gente vai investir? Você vai me contar, tal, não sei o quê? Não, a gente vai te dar um caderninho. Ah, que legal. E daí tem as Nossa, informações? Não, um caderninho branco, pra você fazer as anotações. Certo.